Vamos saber se está alguém pela primeira vez na casa. Bem-vindos. No final estamos disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam necessário. Entretanto, sintam-se em família. Nós vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é Ressuscitará. É um excerto do Evangelho de João que diz o seguinte: um excerto do Evangelho de João que diz o seguinte: disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenómeno da morte de paisagens deprimentes. Padres que assumem atitudes hieráticas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalcos negros e panos de luto. Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório? Ninguém nega o sofrimento da separação. Espírito algum se furtará ao plantio da saudade no jardim interior. O próprio Cristo emocionou-se junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. A promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o Mestre. Daí a instantes, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda a parte, nas esferas variadas da vida. Há ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. O espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. O Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro. Amigo divino, a sua mão carinhosa estende-se a todos nós. Reponhamos a morte no seu lugar de processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras das afeições e serviços santificantes. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Aqui, faça um favor. Desculpa. Muito bem. Então, agora vamos dispor à oração introdutória do nosso trabalho, convidando-os a unirmos-nos neste propósito, já que é fundamental que a disposição de cada um. Isabel, peça aqui para entrar, por favor, para se sentar. A disposição de cada um é importante para que o trabalho se revista de harmonia,
e de um padrão vibratório superior que nos coloca em sintonia com as forças superiores da vida. Assim, procuremos colocar na nossa tela mental a figura de Jesus, o amigo incondicional de todos nós. A nossa alma desdobra-se de par em par, elevando-se no espaço sideral, em sintonia com os bons espíritos que nos tutelam e que aqui se encontram reunidos, conosco, amparando-nos, fortalecendo o espírito de trabalho, o ânimo de cada um. Pai de infinita bondade e misericórdia, de amor ilimitado por todos nós, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da manhã, pela reunião que realizamos em vosso nome. Os nossos bons propósitos apelam ao vosso amparo, à vossa inspiração, à doação do vosso amor, da energia salutar, para que envolva a cada um dos presentes nos dois planos da vida, mas também àqueles por quem oramos neste momento, mais próximos ou distantes das nossas relações, fazem parte da família universal. Por isso, rogamos que estendas a todos as bênçãos do teu amor, para que os ampares aos que se encontram doentes, privados das condições básicas da vida, a fim de os fortaleceres, de os animares e encorajares a prosseguirem a luta terrena. Pedimos-te pelos países em guerra, pelos povos submetidos à tirania daqueles que ainda não respeitam os princípios e direitos básicos da criatura humana. Figuras aturdidas que, vivendo entre nós também, necessitam do teu e do nosso amparo. Por isso, Senhor, envolvemos toda a humanidade num abraço fraternal e amigo, de misericórdia e paz, repletos de saúde, de coragem e ânimo para o enfrentamento das forças íntimas que tantas vezes se desequilibram. Estamos certos, Senhor, que nenhum de nós está ou estará ao abandono. Se aparentemente nos escapam as razões das vicissitudes a que somos chamados, elas encontram-se escritas nas páginas da vida, da nossa vida, no pretérito. E agora, Senhor, retornam vívidas para as provações, para as lutas necessárias ao enobrecimento do caráter. É por isso que aqui nos encontramos, Senhor, em busca de um rumo para as nossas vidas. Que a tua paz e o teu amor permaneçam connosco. Muito obrigado. Pois muito bem, nós vamos ler esta mensagem do nosso trabalho, a primeira mensagem do nosso trabalho, e que é do Espírito Meimei, com vastas mensagens psicografadas pelo médium Francisco Xavier. E hoje trazemos este excerto muito interessante. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos das nossas refeições, mas necessitamos também de paz e esperança, de fé e valor moral.
Hoje o nosso trabalho, que se realiza no último domingo do mês, data em que mensalmente é dedicado a um tema livre. Neste caso em concreto, a um capítulo do livro Atitudes Renovadas do Espírito Joana de Ângeles. E, portanto, face às circunstâncias da vida, das nossas dúvidas, das questões que colocamos, estas mensagens são deveras elucidativas e motivadoras. E a razão da opção que tomamos. Hoje estamos no capítulo 14, vamos falar do capítulo 14, resistência ao mal. O médium que psicografou a obra Divaldo Franco e o espírito Joana de Ângeles. Então, no capítulo 14, o tema é o seguinte. Para quem eventualmente quiser colocar durante o mesmo dúvida respeitante ao tema que vamos apresentar, agradecemos que o façam, por favor. Os desafios existenciais constituem mecanismos de que a vida dispõe para facultar o desenvolvimento dos valores herdados do Pai, mas temporariamente adormecidos. Ora, o tema da lição, ainda se lembram? Resistência ao mal. Resistência ao mal. Ora, é um tema por si só, um título por si só desafiador, porque é lícito que perguntemos porque é que havemos de resistir ao mal? Ou porque é que não havemos de resistir? E, portanto, aqui no caso em concreto, nós falamos das questões de natureza moral ou espiritual. Naturalmente, que as criaturas que já apresentam caráter de bondade, de paz, de generosidade, propõem-se, por si só, propõem-se à prática do bem, à resistência ao mal. Mas, com a doutrina espírita, nós ainda vamos mais longe. Aquilo que os espíritos nos ensinam é orientação racional para que esses valores, essas forças, essa determinação se consolide. E não podemos evitar aquilo que é o ponto capital. A existência do espírito e a sua condição imortal. Ora, isto significa que somos algo mais do que matéria física, orgânica, cuja natureza e origem proveniente da matéria do próprio planeta em que nos encontramos. Portanto, o seu destino é, penso que todos nós sabemos, a sua reintegração no sistema do próprio planeta, na regeneração orgânica do planeta. Portanto, esta é uma questão indiscutível. O corpo não sobreviverá à morte. Apesar dos nossos esforços em querer conservá-lo por maior período de tempo possível, o que é legítimo e saudável, mas a verdade é que mais curta ou mais distante ou mais longa, a vida no corpo físico acabará por cessar. É indiscutível, não é? Portanto, nisso estamos de acordo. Muito bem. Então, aquilo que sobrevive, de que ouvimos falar, noutras religiões cristãs, a alma ou o espírito é, de facto, aí que reside a vida. A vida que palpita em nós e que é eterna. Desde a criação de cada um, a vida prolongar-se-á pela eternidade e sem fim. Ora, esse elemento, o espírito, é crucial para as estratégias que nós implementamos na vida. E aqui, no caso, a resistência ao mal.
Porquê? Porque isso dará ao próprio espírito o enobrecimento do caráter e das condições morais que lhe estão inapelavelmente destinadas. Não podemos contornar essa questão, não podemos retardar, mas não podemos evitar, porque nós estamos destinados ao bem, à felicidade plena, absoluta. Estamos ainda numa fase quase que inicial da nossa existência, desde que saímos das mãos do Criador. Passa a expressão. E, portanto, neste ciclo ininterrupto de reencarnações que se tem processado na nossa existência até ao momento, ela tem-nos valido, ou esse ciclo tem-nos valido para o nosso aprimoramento moral. Quer dizer que já estamos melhores do que há uns séculos atrás. E estaremos melhor do que hoje, uns séculos adiante, fruto do nosso esforço, do enfrentamento das vicissitudes a que somos chamados, provas e resgates, e, portanto, a razão da resistência ao mal tem exatamente esse condão, esse objetivo superior, que é o nosso aprimoramento moral. Então, onde reside o mal? Em primeiro lugar, é que, quando olhamos para o título, resistir ao mal, a primeira tendência é pensar que ele é um elemento externo, que tem origem naqueles que nos rodeiam, não só na família, nos amigos, mas na sociedade em geral. Mas o mal, onde é que se inicia? Onde é que se encontra? Em nós. Em nós. Com maior ou menor grau, ainda em nós. Apesar de nós já sermos muito boas pessoas, não é verdade? Mas há um momento ou outro em que nós temos ainda umas pontinhas de orgulho, umas pontinhas de egoísmo. Não temos. Ora, significa que não é pleno ainda, ou não é plena ainda, a conquista, a superação dessas arestas. Então, é por aí que nós temos que começar. E é sobre isso que nós aqui vamos falar. Muito bem. Então, quer queiramos, quer não queiramos, eu não sei como é que Deus lá resolveu as coisas, mas a verdade é que nós não fomos chamados, nem tidos, nem achados para a estratégia da vida. Ele disse, é assim, as leis são estas, e eu estou a criar os meus filhos, a criar a vida, e todos se vão sujeitar às suas leis. Estamos sujeitos. Não fomos tidos nem achados. É assim um bocado incómodo, não é? Ele não nos ter pedido a opinião. Mas, como ele é absoluto em todos os seus atributos e virtudes que nós consigamos idealizar, ele assim entendeu e já conseguimos perceber que esse objetivo da vida é um objetivo superior que nós vamos vislumbrando à medida que vamos adentrando nos conhecimentos espirituais. E já vamos sentindo laivos de felicidade. Porque ela resulta do estado moral e da consciência de cada um. E, portanto, já temos uns vislumbres. E, por isso, os espíritos, neste derradeiro esforço, no fim de ciclo evolutivo do planeta, a vida prosseguirá, mas são derradeiros os esforços neste período de transição planetária para que aproveitemos estas últimas oportunidades. Não que nós desapareçamos da vida, como se costuma dizer correntemente. Não que desapareçamos do mapa. Não, não. Jamais desapareceremos. Onde quer que estejamos num universo infinito, estamos vivos. Isso é
indiscutível. No seu amor infinito, Deus permitiu que viesse à Terra um espírito de elevado quilate, como foi Jesus, e outros, nas mais diversas latitudes das culturas e do planeta, para que os povos aproveitassem, aqueles que se identificassem com este ou aquele caminho, para a sua renovação moral. E aqui estamos nós, na doutrina espírita, exatamente pela mesma razão. Então, nós vamos aqui. Os desafios existenciais constituem mecanismos de que a vida dispõe para facultar o desenvolvimento dos valores herdados do Pai, mas temporariamente adormecidos. Portanto, nós somos herdeiros absolutos de Deus. Não somos só seus filhos, mas somos seus herdeiros. Herdeiros dos seus valores que se encontram adormecidos e que estamos a desenvolvê-los. Isto significa que a nossa evolução é fruto dos esforços que cada um deposita na jornada inesgotável da vida. Portanto, não há privilegiados, não há filhos e enteados, todos somos filhos de Deus e todos submetidos às mesmas leis. E cada um tem que progredir, evoluir, de acordo com os seus esforços. Portanto, cada um, o ritmo da nossa evolução vai depender dos esforços, da determinação de cada um. É razoável? Há alguma dúvida? Então, vamos ao trabalho. Muito bem. Então, à semelhança da pérola valiosa que se encontra oculta na intimidade da concha de calcário, aprisionada na ostra que lhe dá origem, com necessidade de romper o claustro a golpes fortes e destruidores, a fim de poder brilhar intensamente, o espírito é convidado à luta. Vocês sabem quanto tempo leva na concha de uma ostra a gerar-se aquela pérola? Os homens não gostam muito, são esquisitos. Mas as senhoras apreciam. Sabem de que estamos a falar, não é? Quanto tempo é que leva aquilo? Não fazem ideia? A vida da concha. Como? A vida da concha. São anos, não é? Quanto tempo? 3 anos. Sabem que agora já... eu não sei qual é o termo correto, mas... pescadores que se dedicam à criação de ostras, para não só por razões de alimento, mas também para a criação de pérolas. E, portanto, imaginem se a pessoa lança a semente e quer logo o fruto no dia seguinte. Não é para colher. Era a vontade que nos dava, não era? Deitávamos uma semente à terra, ou a ostra lançada ao mar, e no dia seguinte já tínhamos frutos para colher e para comer. Portanto, tudo tem o seu ritmo, o seu encadeamento na vida. E com o espírito é exatamente a mesma coisa. Portanto, esses esforços que o espírito é chamado a viver são lições na luta própria da vida para o seu aprimoramento. Então, tudo está encadeado de forma a resultar positivamente para o nosso aperfeiçoamento. De igual forma, o espírito amplia a capacidade de produzir à medida que enfrenta dificuldades, sendo conduzido a pensar para agir, a reunir forças para superar impedimentos. Toda a ascensão é assinalada por esforços contínuos e vitórias sobre as dificuldades. Reparem que no slide anterior dizia aqui que, a fim de poder brilhar intensamente, o espírito é convidado à luta. Qual é essa luta? São as vicissitudes porque nós passamos na vida. O mal que muitas das vezes nos assalta ao pensamento e nós temos que lutar contra essas tendências. E porquê é que elas vêm em forma de tentação e que são muitas das vezes reais para quem as sente? E muitos não lhes resistem. Qual é a sua origem? O passado.
o passado volta sempre ao presente. E porquê? São as tentações. São as oportunidades da luta. Então, que luta é essa? É entre a lucidez, a razão e as experiências do passado. Porque fomos alunos repetentes nas oportunidades que a vida nos deu no passado e digamos que o hábito calcou aquela forma de viver e de estar. Entretanto, agora mais esclarecidos, imbuídos de novos propósitos, diante das mesmas tentações, o que é que o espírito deve fazer? Lutar. Opor-se a essas tentações. Opor-se como? Opor-se, afastar-se e com a prática do bem. Se elas vêm em forma de orgulho ou de egoísmo, a criatura tem que saber discernir e opor com ações que contradigam essas tendências, para que, ou melhor, essas novas ações, esse novo comportamento, vai funcionar como uma borracha que vai, aos poucos, apagando as impressões do passado. O passado não desaparece. Ele está inscrito no inconsciente profundo de cada um. Mas, quando ele emerge, o que é que nós fazemos com essas ações? Vai outra vez para o arquivo morto, não é? É o que nós fazemos quando temos alguns papéis a mais, já não é preciso, vai para o arquivo morto. E de vez em quando espalha-se a pasta do arquivo morto. E aqui, nós quando vemos o arquivo morto, volta e lá para baixo, com essas ações. Portanto, essa luta que está em nós tem que ser, esse passado que está em nós, é um desafio à luta que nós temos que empreender. Então temos que estar atentos e lúcidos para o combate que se faz necessário. E que naturalmente não é fácil e ele diverge de criatura para criatura. Mas há aqui uma certeza, é que embora nós estejamos na vida física a enfrentar essas vicissitudes, não estamos sós, porque a evolução não se processa isoladamente, solitariamente. Nós fazemos parte não só da família aqui presente, mas sobretudo do grupo espiritual a que pertencemos e cujos benfeitores espirituais, aqueles que nos tutelam, estão do lado de lá e atentos à nossa jornada, inspirando-nos, motivando-nos para esse trabalho. Que é aquilo que nós aprendemos desde pequenos, noutras religiões, até para quem frequentou outras religiões, que eram anjos da guarda. E, portanto, aqui no caso, o que são os anjos da guarda são espíritos que nos são moralmente superiores e que tutelam o grupo a que pertencemos, a família espiritual a que pertencemos. E estão muitos do lado de lá e outros do lado de cá. Mas nunca estamos sós. E esses espíritos, esses espíritos encarnados que nos tutelam, estão sob a orientação de outros mais elevados ainda. Portanto, isto é uma cadeia universal. Laços estabelecidos que funcionam em função das leis divinas que determinam o amparo, a misericórdia, o acompanhamento de todos. Portanto, ninguém está ao abandono. Quando enfrentamos essas lutas, nós podemos nos dirigir e devemos aos espíritos que nos tutelam a pedir-lhes apoio e amparo, discernimento, lucidez, coragem para esse enfrentamento. Livrar, ninguém vai livrar. E isso está assumido. Porque é a nós que nos compete esse trabalho, essas lutas. E, ora, eu não sei se deram conta, esta semana, creio que foi ontem, passou na SIC, uma reportagem sobre um trabalho realizado aqui em Matosinhos, com uma série de pessoas idosas. Não deram conta disso? Muito bem. Qual é o objetivo desse trabalho? É de pessoas, sobretudo, que já estão reformadas e que não têm qualquer atividade que lhes motive o cérebro. Portanto, a vida tornou-se mais sedentária e isso despoleta a demência e outras patologias de natureza mental.
Ora, o que significa, já está provado, a ciência já provou, quanto mais o cérebro estiver ocupado para o bem, entenda-se, mas com atividades lúdicas que o desafiem, digamos que o cérebro tendencialmente nas pessoas mais solitárias, mais paradas, começa a reavivar-se, as suas células começam-se a reavivar e, portanto, começa o cérebro a retomar as suas funções naturais. Ora, essas atividades lúdicas são para o cérebro um desafio. Para muitos dos instruendos, naturalmente que há dificuldades. Como um telemóvel, por exemplo. Né? Há pessoas que não querem usar telemóvel ou têm... Logo, à partida, dizer assim, isso para mim é muito complicado. Não. Eu prefiro ir lá a pé ou escrever uma carta. Não há pessoas assim? Porquê? Porque à partida sentem essa dificuldade e não se sentem motivados porque não veem interesse nos desafios. E os desafios, por mais simples que sejam, mesmo esses do telemóvel, têm esse condão, que é agilizar o cérebro. Não deixar morrer as células cerebrais. Ora, o que acontece aqui, as lutas que o espírito tem que enfrentar, têm também essa função. Quer dizer, nós estamos a falar do mesmo princípio. Aqui, no caso de uma atividade científica, lúdica, para auxiliar os mais sedentários, e agora aqui entre nós estamos a falar de uma questão mais ampla, que é a do espírito no seu todo. E com um objetivo. Interesse, isto é um interesse espiritual. Não é uma questão metafórica, não é uma questão filosófica, é uma questão racional, porque a doutrina não é só filosófica, mas também científica. E é isso que nós estamos aqui a fazer. E como? Porque os espíritos que já partiram, como é o caso aqui de Joana de Ângeles, mas outros, vêm dar testemunho da sua existência e desses desafios que todos temos que enfrentar. Alguma dúvida? Então vamos adiante. De igual forma, não, aqui já tínhamos visto, aquele que receia as lutas da vida não consegue robustecer a capacidade de resistência para a contínua evolução. Portanto, estaciona. Jesus recomendou que não se resistisse ao mal, equivalendo dizer que as questões inferiores, as negativas, aquelas que conspiram contra o bem e o progresso, são destituídas de ética, de nobreza, devendo ser evitadas por aqueles que se vinculam aos ideais de enobrecimento e de paz. Porque, normalmente, reparem que diz aqui o Espírito. Jesus recomendou que não se resistisse ao mal, equivalendo a dizer que as questões inferiores, as negativas, quando nos surge qualquer ideia menos boa, o que compete à criatura de bem é rechaçá-la, afastá-la, porque se nós não acreditamos que o bem é a força que domina o mundo, a vida, e vamos reagir ao mal com o mal, o que é que acontece? Espiritualmente falando, maior endividamento. Ora bem, então, o que acontece muitas das vezes é que, seja intimamente, seja externamente, quando qualquer circunstância menos boa se nos apresenta, nós temos que ter sensatez para saber se vamos à luta e que luta devemos empreender. A forma como devemos fazer. Vamos ver o que diz o Espírito. Portanto, aquelas que conspiram contra o bem e o progresso são destituídas de ética, de nobreza, devendo ser evitadas por aqueles que se vinculam aos ideais de enobrecimento e de paz. Quer dizer, não nos podemos colocar ao nível
das propostas, sejam elas íntimas ou externas. Porquê? Porque o nosso desígnio, o nosso compromisso é com o bem. Ora, o bem, ou no bem, nós estamos comprometidos com a ética e com os valores nobres. Então, nós temos que trabalhar por forma a que o mal seja, de facto, enfrentado, mas com ética e com nobreza. E não ao mesmo nível. Porquê? Porque senão nós saímos do lugar em que nos encontramos para nos colocarmos ao nível daqueles ou das propostas que nos são enviadas, seja íntima ou externamente. Porque a primeira coisa logo é corresponder, normalmente, ressalvando-se as honrosas exceções, mas é corresponder com o mesmo nível ou ainda pior. É? Mas espera aí que tu vais ver o que vai acontecer. Eu sou bom. Mas num momento uma coisa... Espera aí que tu já vais ver o que vai acontecer. Olha, dá-lhe só um... Espera aí que eu vou-lhe dar um apertãozinho. Não, dá-lhe 2. Dá-lhe 2 que é para ele aprender. E 2 já estou a ser bom. Não é? Portanto, evitar o confronto físico é um dever de prudência. É um dever de prudência. Mas aqui não diz que se deva evitar. Já vamos ver adiante. Mas é um dever de prudência, de bom senso. Considerando-se que o mal utiliza-se de armas traiçoeiras, de recursos indignos, que o homem de bem não pode aplicar em condição de igualdade, por causa dos tais valores éticos e nobres. Portanto, nós temos que estar acima da vulgaridade. Por isso, não resistir no sentido de enfrentar deve ser levado em conta em natural estado de vigilância. E então, vejamos. Tratamos do assunto sob o ponto... Estamos aqui a tratar do assunto sob o ponto de vista espiritual. Ora, não somos só nós que nos defrontamos com as circunstâncias da vida. Somos nós, os espíritos que estão connosco e aqueles, fisicamente falando, e os espíritos que também estão com eles. Compreendem? Em circunstância alguma da vida, o mal vai sobrepor-se ao bem. É exatamente o contrário. Porque senão andava tudo do avesso. Mas, naturalmente, que num planeta de provas e expiações, em que os espíritos que aqui habitam, quer no plano físico, quer no plano espiritual, são ainda, na esmagadora maioria, preponderantemente voltados para o mal, então a dificuldade é maior para aqueles que de facto se entregam ao bem. Mas esse exemplo ficou bem registado nas pautas da vida por Jesus. Então, por isso, não resistir no sentido de enfrentar deve ser levado em conta em natural estado de vigilância. No entanto, quando se torna necessária a tarefa de definir rumos, jamais fugir deixando o campo à sua proliferação. Ora, quer seja, e aqui em primeira instância, quer seja intimamente, quando nos assaltam pensamentos e sentimentos de natureza inferior, não devemos fugir, devemos enfrentar. É dizer, isto está a ser persistente. Ora, não posso deixar de lutar contra estas tentações. Ora, se essa tentação tem uma determinada característica, então eu tenho que opor com o bem uma característica que consiga sobrepor-se à tentação que me surge. Portanto, deixar que a tentação se fixe em mim, indiferentemente, porque eu julgo que é uma coisa inocente, que não tem qualquer consequência no futuro, mas ela vai fazer o quê? Só está a explorar e a ganhar espaço. Ora, quando emerge das profundezas essa tendência
que remonta ao passado, os espíritos que estão à nossa volta, sobretudo aqueles que ainda se afinam com essas tendências, começam a influenciar-nos. E estabelece-se uma relação doentia porque nós somos invigilantes e não trabalhamos a nossa intimidade. Ora, e vulgarmente, nós só dirigimos a nossa atenção para o exterior, mas não para o interior. É por isso que muitas das vezes, mesmo nós, como é que eu fui capaz de fazer isto? Parece impossível. E há momentos em que até nos sentimos toldados. Quer dizer, a posteriori, olhamos retrospectivamente para as ações cometidas e dizemos assim, meu Deus, como é que fui capaz de fazer aquilo? Porquê? Porque não estivemos vigilantes e com discernimento, que é aquilo que aqui o Espírito nos recomenda. É necessário que os maus saibam que lavram em terra ocupada, que não pode ser deixado ao abandono para que ali proliferem as manifestações doentias e perturbadoras do seu curso infeliz. Portanto, isto é válido não só para o nosso campo íntimo, para a nossa intimidade, mas também para o exterior. Ora, e aqui é crucial entendermos que devemos fazer todos os esforços para que a pedagogia seja sempre a arma, entre comas, que procure sobrepor-se, anular os efeitos do mal, as tentativas do mal. Seja no plano íntimo, seja no plano externo, como dissemos. E, portanto, não devemos fugir dessas tentações. Devemos enfrentar, mas com nobreza, com caráter, com elevação e com pedagogia. Mas há sempre momentos que são de extrema violência e que reclamam de nós, aqueles que advogam o bem, que reclamam de nós o direito à defesa. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ora, como dissemos há pouco, é ainda o mal que predomina sobre o bem. Então, se nós transportamos, ou se quisermos uma leitura espiritual sobre circunstâncias semelhantes, nós vemos em livros do André Luiz, O Nosso Lar, por exemplo, vemos nos livros de Manuel Filomeno de Miranda e outros, que na espiritualidade os espíritos são socorridos de acordo com os seus méritos e muitas das vezes, no caso do Nosso Lar, para quem já leu, aquela colónia é circundada por uma rede eletrificada. Sabiam? Quem é que não sabia? Pronto, mas então a maioria sabia. Bem, a senhora está cá pela primeira vez, portanto, nós não consideramos. Agora, aqueles que já cá andam há uns tempos, já tinham que saber deste detalhe, porque é do Nosso Lar. Mas se convidamos a ler, para a semana eu volto a fazer a mesma pergunta. Vai ser a única pergunta do teste. Então, porquê? Há um momento, e André Luiz fica chocado, porque há um momento em que há uma horda de espíritos à entrada da colónia. E eles não podem entrar. Está fechado, a cancela, tudo está eletrificado, e eles lá de longe a gritarem que queriam entrar também. Porque, entretanto, do Nosso Lar, tinham viajado para as zonas inferiores, mais densamente povoadas na erraticidade pelos espíritos inferiores, haviam resgatado, mas havia muitos deles que se sentiram injustiçados. E então toca de se unirem para forçarem a entrada na colónia. E o espírito que acompanha, o instrutor que acompanha André Luiz, esclarece, porque ele fica chocado e diz, não, aqueles ainda não estão em condições. Eles só dizem que querem vir, mas em boa verdade ainda
não se prepararam, não têm vontade séria de mudar. E por isso não podem entrar. E a colónia, André Luís interpela o benfeitor a respeito disso. Se não fosse aqui na zona em que nos situamos, se não fosse esta rede eletrificada, esses espíritos que ainda se comprazem com o mal e ligados à retaguarda da vida, eles entravam por aqui dentro e isto seria o caos. Portanto, o direito à defesa, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. E no plano espiritual, e aqui porquê? Porque a colónia a colónia Nosso Lar está situada aqui muito próxima do plano físico. E, portanto, com acesso ainda dos espíritos inferiores. Ora, os governadores da colónia e de outras regiões também têm que se precaver contra o mal. Ora, é um direito à defesa. E porquê? Porque não fora isso, quando nós dizemos assim, ou quando ouvimos que este país ou aquele é um Estado de direito, o que é que isso significa? Que ele é regido por princípios e valores cuja Carta Magna tem subjacente princípios de nobreza e de caráter, de bondade, de generosidade, para reger a vida das suas populações, mas também para exercer justiça, para salvaguardar o melhor das influências do mal. Ou não é? É. Portanto, é só para percebermos que aqui no caso em concreto também, o que é que a Carta Magna, a Constituição, garante? Regras. Ora, quando há quem não cumpra regras, o que é que acontece? Tem que haver mecanismos que levem os infratores para o devido lugar. Não é verdade? Se vai numa estrada, o sentido, diz ali, tem os sinais, é por ali que tem que ir. E porquê? Porque são regras para salvaguardar a segurança de todos os transeuntes. Mas há quem diga assim, não, eu vou por onde me apetecer. E em vez de ir para lá, vai para lá. Mas se as regras que atendem a valores mais elevados não são atendidas, quem é que vem depois pôr a ordem na situação? É algum juiz do Tribunal Constitucional que vem lá com um papel na mão? Não. Tem de se usar a força. É ou não é verdade? Porque a pessoa, o prevaricador, não entende que os mecanismos são estes. Porque entende que a sua liberdade é absoluta. E não é verdade. Então, aqui no caso, estamos a compreender exatamente isso também. Portanto, o direito à defesa, esgotados todos os princípios e valores e toda a pedagogia, não podemos deixar que o mal se instale. Portanto, nós temos que ter firmeza para a defesa de interesses superiores. Estamos entendidos? Alguma dúvida relativamente à matéria? Muito bem. Então, vamos adiante. O mal procede da ignorância das leis de Deus e os maus são-lhe as vítimas preferenciais por recusarem-se à iluminação, ao esclarecimento libertador. Reparem no detalhe que os maus são-lhe as vítimas preferenciais de quê? Da ignorância das leis de Deus. Porquê? A criatura que é má está a adiar, está a impor-se a si mesmo uma paragem no tempo, que pode durar meses, anos, séculos ou milénios. Estamos a compreender? Portanto, há espíritos que vivem nas zonas inferiores dos planos espirituais há milhares de anos, porque se recusam a aceitar as determinações superiores. E, portanto, eles são as principais vítimas. Sofrem e não sabem. Compreende? Sofrem e não sabem. Habituando-se ao desconhecimento dos deveres elevados, o espírito empedernido
mantém-se na atitude infeliz, adiando a conquista de novos e risonhos patamares de felicidade. É por isso que o aspecto filosófico a que a doutrina nos apresenta sobre o questionamento da existência. Por que existo? De onde venho? Porque estou aqui, para onde vou? Esse esclarecimento é fundamental para o estabelecimento de estratégias de trabalho para nós, a título individual, para o nosso caráter e desenvolvimento de valores. E, portanto, isso é primordial. E enquanto, em qualquer circunstância, o espírito não souber, não vislumbrar os benefícios que lhe advirão, nós estamos aqui a aprender porquê? Porque nós já conseguimos ver para além do horizonte da vida física, para além da morte, que há benefícios que chegarão. Portanto, é por isso que nós estamos a lutar. Porque compreendemos esse mecanismo. Portanto, qualquer espírito que se recuse a entrar, a dissecar esses interesses estabelecidos na vida, não tem possibilidades de evoluir. Ora, e então como é que ele vai sair desse marasmo? É a dor, os desafios da vida, os resgates, e se não for neste mundo vai para outro, onde a vida é ainda mais precária e mais difícil, e portanto é como o seixo, um seixo todo cheio de arestas, aqueles seixos que nós vemos à beira no mar, da praia, tão bonitos que nós gostamos, ai que redondinhos, tão macios, eles já tiveram muitas arestas. Mas a água, que aqui representa a vida, leva e traz. Leva e traz. E este movimento de vai e vem permite à rocha impenetrável o atrito com o ambiente envolvente e ele vai amaciando, vai ficar de redondinho. Assim é connosco. Recordamos aqui uma passagem muito interessante na vida de Paulo. Paulo de Tarso, que à altura Saulo, que ia a caminho de Damasco para capturar os cristãos. Entre ele Ananias. Com certeza que se eu perguntar a alguém, todos me sabem explicar, não sabem? Dizer, recordam-se dessa passagem? Não. A caminho de Damasco, ele ia investido pelo Sinédrio, tinha pedido cartas do Sinédrio, portanto, estava autorizado a perseguir na Síria os cristãos, que era uma comunidade extensa e muito renomada, e que era liderada por Ananias. E Saulo encheu-se de coragem e seguiu pelo caminho à direita, em direção a Damasco, e aí aparece Jesus. E ele, a força, a presença de Jesus era tão impactante que ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo, ficou abismado, não só com a força, com o ambiente espiritual. E essa força não advém de qualquer força física, era a força moral. E ele ficou aturdido e caiu do cavalo. E não ripostou. É uma coisa extraordinária. Não ripostou. Ele que era aguerrido e ia com o propósito de prender e trazê-los para Jerusalém, para serem julgados. Ele só perguntou, Jesus pergunta-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não respondeu. Ele só disse: Senhor, que quereis que eu faça? Submetendo-se humildemente à vontade de Jesus. Ora, é assim com os espíritos. Nós vamos todos aguerridos pela vida, mas de repente, quando surgem as forças espirituais superiores, submetem-nos pela força do seu caráter, da sua bondade. E o espírito não tem como escapar dessa influência. Portanto, esta abordagem é só para percebermos que é o bem que domina em todos os quadrantes da vida. Apesar disso, ninguém conseguirá permanecer indefinidamente nesse estágio de primarismo. Estamos votados à evolução, ao progresso.
Porque os impositivos da evolução propelem sempre no rumo da grande luz. É o nosso destino. É o nosso destino. Se nós pudéssemos, de uma forma consciente, pelo menos aqui, mas na espiritualidade, isso vai acontecer, já aconteceu, vai voltar a acontecer. Quando nós chegarmos ao lado de lá, passado um tempo, mais ou menos tempo, nós vamos ser chamados lá ao gabinete onde se faz esse balanço, a preparar novas reencarnações. E nesse gabinete onde se faz a nossa... o auditório dos filmes. Eles põem lá, tem lá uma máquina, metem lá os filmes, está tudo arquivado em nós. Eu estou com graça, mas está tudo arquivado em nós. E projetam-se as nossas vidas, porque nós vamos perguntar, mas porquê é que me aconteceu isto? Sinceramente, eu nunca fiz nada para merecer isto. Então começa ali o filme a recuar no tempo. Olha, isto aconteceu aqui, teve consequências para aqui, para esta vida. Aqui, mais para trás. Aqui, agora, ainda teve aqui estes restos, para esta reencarnação, as consequências. E nós ficamos chocados. Porque, entretanto, de lá para cá, nós já evoluímos. E já nos custa a crer que a pessoa de hoje, a criatura de hoje, tenha feito aquilo no passado. Estão a compreender a diferença entre a evolução e a estagnação? Então, aparentemente, e ficamos chocados com a situação. E, portanto, porque é que nos esquecemos, aqui na vida física, de todos esses detalhes? Para que não sejam uma sobrecarga na vida presente. É a misericórdia divina a trabalhar por todos nós. Então, aquilo que é o peso das experiências no presente tem esse reflexo. E são, de facto, muito acentuadas. Ora, para evitar uma sobrecarga, Deus entendeu que, momentaneamente, durante a reencarnação, salvo algumas exceções, não era permitido termos acesso a isso por causa da perturbação que poderia advir. Os atavismos e vícios a que se encontra vinculado o espírito mantêm-no nessa torpe e cómoda situação de recusa do conhecimento, temendo o esforço da mudança de atitude, o inevitável sacrifício da condição à qual se habituou. Então, reparem que como é que ainda hoje se tratam, por exemplo, os toxicodependentes. Não é dizer, não, a partir da manhã já não consomes mais. Isso era brutal. E pode, eventualmente, levar à loucura, à morte precoce, aquela criatura que não está mentalmente preparada para esse trabalho. Então tem que ser um trabalho paulatino, de aproximação, de substituição das dependências, das drogas injetadas da dependência, mas também, e fundamentalmente, com tratamento psiquiátrico e psicológico. A preparar a criatura para um novo capítulo, para se aceitar, porque muitas das vezes são traumas que vêm do passado, para se aceitar as dificuldades, por aí adiante, como todas as criaturas têm, e para que o tratamento seguinte tenha resultado. Certo? Então, aqui é exatamente a mesma coisa. Não há salto na cadeia evolutiva. Nós vamos paulatinamente por aí fora. E, portanto, romper as grosseiras camadas vibratórias que o envolvem é a finalidade da reencarnação que acena com o crescimento para Deus. Não resistir ao mal, despertando-o, aceitando-lhe as provocações perversas, prevenindo-se dos maus, constitui bênçãos de sabedoria, mesmo quando possa parecer atitudes de fuga. Portanto, somos muitas das vezes chamados aos palcos da vida pelas mais variadas razões. Nós, mesmo as crianças e tudo, nós vemos os problemas com o bullying, os assédios no local de trabalho, por aqui adiante. Nós temos que saber contornar com elegância, com nobreza de caráter, não abdicar dos valores e dos princípios, naturalmente, mas se ações mais incisivas forem necessárias, elas é um direito que nos assiste. Então, o fundamental é que não reajamos
de igual forma para aqueles que prevaricam o nosso estado, a nossa vida. Como os maus pouco têm a perder, como afirmam nos momentos de loucura, deixando-os com eles mesmos, deixam-os com eles mesmos e o tempo encarregar-se-á de fazer o que o momento ainda não pode realizar. Isto é válido para tudo. Portanto, só quem tem interesse, de facto, em mudar a vida é que está em condições de absorver novos ensinamentos e experiências. De resto, a vida encarregar-se-á. Há muitos males internos que aguardam pela tua valiosa contribuição iluminativa. Seja, e simultaneamente, ou primordialmente, em nós, aquilo que ainda precisa de ser trabalhado, melhorado, e, portanto, devemos nos revestir de coragem, não só para reconhecer ainda esses defeitos para quem os tenha, porque só assim é que nós vamos poder estabelecer uma estratégia para o enfrentamento dessas dificuldades, porque de resto não há como fazê-lo. O egoísmo, o câncer moral que dizima grande parte da sociedade é irmão gêmeo do orgulho, cujo bafio envenena lentamente. Nele encontram-se as grandes chagas morais que enfermam o indivíduo e o organismo coletivo. Portanto, como dizem os espíritos, são as duas principais chagas na humanidade. E que, na humanidade em geral e no indivíduo em particular. E são essas forças poderosas que ainda marcam presença em nós. Então, mas porquê é que Deus não nos fez perfeitos? Não. Porque nós temos que trabalhar, porque através do nosso primeiro aperfeiçoamento, porque o trabalho que desenvolvemos, as conquistas que realizamos, são mérito nosso. Não há privilégios diante das leis da vida. Então, é bom que tenhamos isso em linha de conta e trabalhemos porque é o que nos compete fazer. Porém, à medida que se toma conhecimento do bem, das suas concessões, alteram-se as paisagens interiores que se avivam de maravilhosa luz, anunciando novas experiências enriquecedoras que vão sendo conquistadas. Portanto, à medida que se avança no conhecimento, à medida que investimos no bem, à medida que enfrentamos com o bem ainda as nossas tendências, enfim, de menor condição moral, vamos sentindo na alma os efeitos dessa transformação. Mas não é só no nosso estado energético e vibratório. É que essa alteração que se vai estabelecendo lentamente tem ainda dois resultados importantes. O primeiro, vai-nos isolando cada vez mais das influências dos espíritos inferiores e vai abrindo campo aos espíritos mais elevados. Estamos a compreender? Então, é um dever que nos cabe, e aqui no caso, agir conscientemente e com discernimento, porque todos temos interesse nisso. Ou não há ninguém que tenha interesse? Bem, podia alguém dizer, não, eu dou-me bem aqui com o mal, eu quero continuar aqui. É um direito. Mas, para quem já tem algum discernimento, alguma visão espiritual da vida, naturalmente que é o que deseja. Considera Jesus todo amor e bondade confundido na multidão dos desesperados, na malta perturbada e ansiosa, desejando solução para as suas infelicidades, sem a contribuição do esforço pessoal. Portanto, a maioria das pessoas que se aproximavam de Jesus era para resolver os seus problemas. E ainda hoje aquilo que nós procuramos fazer quando dizemos que temos fé. Não, eu acredito em Deus. Não, eu deixei de acreditar em Deus porque eu pedi-lhe uma série de coisas e Ele não me atendeu. E hoje nós ainda somos capazes de andar centenas de quilómetros na expectativa de que Deus nos vai atender, vai nos fazer um milagre,
e quando o nosso único esforço é um esforço físico, não é um esforço moral, de caráter. E não é isso que se quer. Portanto, o que Deus quer não é a morte do pecador, é a morte do pecado. Ora, por isso é que nós temos que ter a consciência de que nos é devido trabalhar pela conquista da nossa evolução. Não há como fugir disso. Então, gritando e reclamando atenção que não mereciam, enquanto a sua paciência e misericórdia distribuíam compaixão e entendimento. Então, está mesmo no próprio Evangelho. O Jesus foi interpelado pelos apóstolos. Porquê é que ele atendia uns e não atendia outros? Ele próprio disse, a esses é bom que ainda não se curem. Não é bom que ainda não se curem. E houve circunstâncias em que, perante a insistência dos apóstolos, naturalmente se conduíam com a dor dos outros, não, tem que fazer, faz. E ele atendeu ao pedido. E quando perguntou onde é que eles andavam, aliás, há aí obras espirituais que falam disso, só um deles é que voltou a Jesus para agradecer. Todos os outros voltaram aos hábitos anteriores. Ora, é o caso, muitas das vezes. As vicissitudes da vida são uma resposta às nossas más tendências, para que possamos discernir, dizer, não, isto está mal, temos que mudar, não é? Portanto, temos que fazer um esforço. É como a saúde física. Nós começamos a ficar mais anafados. O que é que fazemos? Para quem tem discernimento. Não, eu tenho que ter, isto está a ficar mal. Porque passamos a dormir mal, respiramos mal, começam-se a esvair as nossas forças. Portanto, nós temos discernimento para implementar hábitos. Mas há quem não goste, que acha que isso é para morrer mais cedo, mais depressa, não é? Portanto, quer morrer consolado. Eu sei que me faz mal, mas eu quero morrer consolado. Não, tudo bem. É um direito que cada um tem. Mas é só para percebermos que a criatura vigilante dá conta do seu estado de saúde, espiritual ou físico, e procura medidas que lhes diminuam ou resolvam o problema, a patologia. O mestre, sábio e prudente, deixava-os à margem dos sucessos, sabendo que o tempo se encarregaria de os esclarecer e mais seguramente conduzi-los. E muitos de nós somos daquele tempo. Muitos de nós andámos por ali durante aquele tempo. Mas naquela altura nós... Não. Isso é tudo conversa. Isso não me serve. Não, Jesus não se incomodava com isso. Ele sabia que haveria de chegar à altura certa. E é nessa altura, a vinda de Jesus, que marca o princípio da renovação moral e espiritual do planeta. Desse modo, não te empenhes por modificar ninguém, assumindo responsabilidades que não se encontram na pauta dos teus deveres. Portanto, o apoio tem que ser dado, sem dúvida, mas a pessoa tem que ter liberdade. O que é que nós devemos fazer? É dar subsídios, orientações, para que as pessoas tenham ferramentas de trabalho. E elas têm que trabalhar. Têm que trabalhar porque é de seu interesse espiritual e moral. Portanto, não podemos substituir nessas funções. Faz a tua parte de forma correta e constante, consciente que a vida a ninguém esquece ou abandona. Jamais qualquer treva, por mais densa, conseguiu vencer a claridade, por mais ténue que se apresente. Portanto, isto faz parte da vida. O bem sobrepõe-se sempre ao mal. Então, e porquê é que o mal existe? Porque ele apresenta-se aqui com as mais variadas características que nos chocam. É verdade. Mas são momentos de desafio para nós mesmos. Como é que eu reagiria naquelas circunstâncias? Ora, temos que estar atentos, porque nenhum de nós está isento dessas circunstâncias. Portanto, é um trabalho que nos compete de renovação. E por isso o título do livro, Atitudes Renovadas, porque é por si só um convite à nova era que deve iniciar-se na intimidade de cada um de nós.
Há alguma questão que queiram apresentar no âmbito do trabalho que não tenha sido suficientemente esclarecida? Alguma dúvida que permaneça? Não há? Muito bem. Então, nós vamos pedir licença para encerrar o nosso trabalho. E vamos encerrar o trabalho com uma oração, procurando unir os nossos pensamentos, entrelaçar os nossos melhores sentimentos, porque assim envolvidos pelas doces vibrações dos bons propósitos que nos animam, os bons espíritos que aqui se encontram, afinados conosco, ei-los distribuindo bênçãos de saúde e paz por todos quantos aqui se encontram nos dois planos da vida. Pai de infinita bondade, e Jesus, amigo incomparável, agradecemos a oportunidade da manhã, da reflexão em grupo, e, sobretudo, o acesso ao conhecimento espiritual que nos dilata o conhecimento da vida, mas também investimos-nos de responsabilidade acrescida face aos compromissos assumidos que agora devemos desenvolver, aplicar esses conhecimentos para a nossa renovação moral, a fim de se estabelecer em nós a criatura nova, preparada para a nova era, onde o bem já se sobreporá ao mal. Cantamos glórias aos céus e rogamos paz aos homens na terra. Inspira, Senhor, e ampara todos os corações que trabalham em favor do bem, que amam o bem, a vida e que se entregam a esse mistério. Pedimos-te, Senhor, para todas as instituições, independentemente dos seus estatutos, mas cujos objetivos é servir no bem aos mais necessitados, seja de natureza social, espiritual, política ou outras, todas, Senhor, convergem para o mesmo objetivo e são importantes para o progresso material e espiritual, para a pacificação da criatura que necessita de amparo, de misericórdia. Mestre amado, lembramos, Senhor, aqueles que mais sofrem no plano físico ou no plano espiritual, particularmente as crianças, os jovens, os idosos, os toxicodependentes, os suicidas, os presidiários, mas ainda aqueles que, vinculados à retaguarda da vida, contrariam o progresso, desejando impor a desordem e o mal. Mestre querido, no término desta Assembleia da Manhã, pedimos que os benfeitores, Senhor, a todos envolvam, e àqueles que são fonte da nossa preocupação e que, não encontrando-se aqui no recinto, nos seus lares, possam receber igualmente as bênçãos de saúde, de misericórdia e de amor. Que a tua paz, Senhor, permaneça connosco. Muito obrigado.